Meu pai e meu irmão já tinham entrado no trem. Ela desmaiou na escadaria e eu tinha o quê? Uns 2, 3 anos. E eu tava de mão dada com ela. Meu pai veio, a pegou no colo e nós fomos até o trem. Mas na minha cabeça era como se eu tivesse caído. Então muitas vezes a pessoa ela distorce a vivência e ela começa a acreditar que aquilo de fato aconteceu. Quer dizer, talvez a gente poderia pensar até por uma grande identificação que você tinha com a tua mãe, Sim. que é próprio da criança. Exato. Nessa etapa do desenvolvimento, 2, 3 anos, uma grande identificação. O teu cérebro, então, ele distorce o fato e aquela experiência da mãe passa a ser uma experiência tua. Isso é muito importante, Viviane, o que você está falando, porque esses efeitos, claro que o foco aqui do programa é a hipnose, mas quer dizer, certos fatos que uma mãe pode passar, pode ter experienciado, a importância, porque isso é passado para a criança, né? Essa é a comprovação científica de que violências que a mulher sofre, agressões, etc., podem ser passadas para a criança. Muito bem. Então, outras, por exemplo, nós temos aí as alterações positiva e negativa. Alteração positiva, como eu já tinha falado, é quando você ouve ou vê alguma coisa que não está lá naquele momento. A alteração negativa é quando você abstrai o resto e fica focado numa determinada coisa. Por exemplo, eu posso ver esse microfone aqui e ficar tão concentrada nesse microfone que a minha visão periférica, ela simplesmente se anula. Eu começo a ficar tão concentrada nisso que eu começo só a ver o microfone na minha frente, né? Nós temos também a anestesia, que são pensamentos que interrompem os estímulos táteis. Então você não sente mais nada, você fica realmente anestesiado. E isso é muito utilizado no meio médico para cirurgias de grande ou pequeno porte, né? O campo da odontologia se valeu muito desde 1966. Desde 66 existe uma lei 5.081 que permite ao cirurgião dentista utilizar processos de hipnose nos procedimentos clínicos dele. Perfeito. Né? Nós temos também a analgesia, que é um adormecimento, então é uma diminuição das sensações, né? Não chega a ser como a anestesia. A anestesia é um bloqueio total. A analgesia, você começa a ter aquela região que está sendo trabalhada adormecida. Muitos pacientes, quando a gente os coloca em estado de transe, começam a desenvolver o fenômeno hipnótico da analgesia. Começa a adormecer muito as mãos, os pés, às vezes o corpo todo, dependendo do nível da intensidade desse estado de transe, né? Nós temos também a hiperestesia, que é um aumento dessas sensações. Então, cada fenômeno a gente utiliza dependendo das metas terapêuticas que a gente tem. Por exemplo, na experiência clínica, a gente nota que tem pessoas que têm um limiar muito pequeno para a dor. Então, qualquer coisa se sensibiliza muito a dor. Mas a gente também encontra na psicoterapia, no trabalho terapêutico, pacientes que apresentam um problema sério. Eles têm uma falta de sensibilidade à dor. E precisa-se ter um estímulo muito forte para a pessoa poder perceber a dor. E isso, muitas vezes, acaba sendo um problema muito sério, porque a pessoa pode estar desenvolvendo, por exemplo, uma úlcera gástrica e ela não sentir absolutamente nada no estômago. Sim. Ela pode estar com um processo inflamatório em outros órgãos do organismo e não está sentindo. Então, através da hipnose, eu poderia fazer um treinamento para que aumentar essa capacidade de sensibilidade? Isso seria uma ampliação da consciência.
né, através dos fenômenos naturais hipnóticos, né? Por exemplo, a gente pode ver muitos moradores de rua, às vezes está 40 graus de temperatura e eles estão com cobertores. Por quê? O nível, às vezes, de demência é tão grande que eles já não têm a mínima percepção das sensações corporais deles, né? Eles ficam totalmente assim, desligados das sensações, né? São fenômenos muito interessantes. Quer dizer, ajudar a pessoa a desenvolver um foco sensorial, um estado vigil, um estado de atenção ao que o corpo dela está percebendo, está sentindo, muitas vezes é fundamental para você tratar de certos estados. Eu penso, por exemplo, no caso também que nós vamos falar, nós vamos ter a próxima semana um programa inteiro para discutir a questão da sexualidade, das disfunções sexuais, dos transtornos. E muitas vezes, no caso da sexualidade, a pessoa ela perde o contato com a sensibilidade do seu corpo, às vezes por uma repressão muito intensa. Exato. Então a hipnose também teria aí uma aplicação no sentido de ajudar a pessoa a resgatar uma sensibilidade que pudesse levá-la, inclusive, a uma experiência orgástica. Sim, trabalhos, inclusive, sim, com certeza. E trabalhos também de imagem corporal, que às vezes a pessoa não tem noção do corpo. Às vezes a pessoa, ela relata assim, que eu não me amo, eu não gosto de mim, eu odeio minhas mãos, eu odeio meu corpo, eu odeio tudo. Então, muitas vezes a gente desenvolve, através dessas técnicas, uma hipersensibilidade para que ela comece a entrar em contato com o seu coração, ver a beleza do coração, ver a beleza de cada órgão, né? Ver a beleza, assim, o milagre da criação, né? Que nós somos um milagre da criação divina, né? E a pessoa começa a se reconectar a ela mesma, né? Então, fora isso, por exemplo, nós temos raciocínios direcionados ao futuro. Então, por exemplo, a gente pode desenvolver uma progressão de idade na pessoa, para que ela comece a acreditar que ela está vivenciando o futuro. Como tem a regressão para o passado, a regressão de idade, nós temos a progressão. E nesse estado ela começa a vivenciar como seria a vida dela, de forma tão positiva ou negativa, porque muitas vezes algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender consequências dos atos. E às vezes ela precisa vivenciar, né, no futuro certas consequências para ela começar a se reconectar e falar, poxa, esse caminho não é muito legal para mim. Claro que depois a gente vai desenvolvendo esse processo de ressignificação. E aí a gente, sim, montamos um projeto de vida, por exemplo, e a gente começa a fazer uma pseudo-orientação, que também é um outro fenômeno do futuro. Viviane, esses efeitos, então, que você descreveu aqui para nós, são vários efeitos. Eles são utilizados para tratar de transtornos mentais. Sim. Né? Quais seriam os transtornos mentais que nós podemos tratar com a hipnose? Então, primeiro, o que são transtornos mentais? Né? São adoecimentos, patologias, né? Então, nós temos diversas, né? Depressão, ansiedade, pânico, patologias derivadas pela utilização de drogas, hábitos, né? Vícios, comportamentos compulsivos, né? Comer compulsivo, anorexia, que é um transtorno alimentar, bulimia, né? Compras compulsivas, enfim. São realmente patologias mentais que trazem um nível de angústia considerável para a pessoa. E a gente tem que entender, por exemplo, um estado depressivo é muito diferente da depressão doença. No estado depressivo, por exemplo, uma pessoa que eu amo muito falece, eu posso ficar por um tempo, um período, né, me sentindo triste e tudo mais. O que a gente tem que entender, então, que os transtornos mentais, eles realmente são adoecimentos. Na hipnose, nós podemos, de forma geral, utilizar
para todos eles. Agora,